A gente vai falar um pouquinho hoje sobre sufocamento, né? O quanto que às vezes as pessoas se sentem sufocadas, o quanto isso é maléfico, o quanto isso tira a nossa energia, mas também o quanto a gente tem a capacidade de superar tudo isso. Porque não importa quais são as situações que aconteceram, e sim o que eu faço com aquilo que aconteceu. Porque aí é que vai dar a grande diferença entre pessoas que conseguem alcançar um sucesso na vida e outras pessoas que colecionam fracassos e não conseguem prosperar. Prosperar a nível financeiro, nem prosperar a nível conjugal, nem prosperar a nível social, nem cultural, porque tudo é uma questão de, primeiro, percepção. E é isso que eu acredito que a gente vai trabalhar aí nessa hora de transmissão aqui. Então, se você está chegando agora, não importa da onde você está chegando, não importa da onde você está assistindo, não importa a sua cor, sua origem social, não importa o que você pensa, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar mais profundamente no nosso tema, né, eu queria começar perguntando para você se você está se sentindo sufocado, se você está se sentindo bem o suficiente. E é engraçado, né? Eu estou fazendo essa pergunta não é à toa, porque infelizmente, um grande número de pessoas, elas não têm autoconsciência. E o que é a autoconsciência? É você aprender a se perceber, aprender a identificar quais são os teus objetivos, os teus desejos, qual é a tua sensibilidade, quais são os teus gostos. Tem muita gente que não se percebe, não percebe às vezes o quanto está mal. Engraçado que na semana passada eu estava dando uma palestra numa escola. E teve uma professora que ela ficou muito incômoda. Eu notei que enquanto eu estava dando uma palestra de inteligência emocional, de inteligência financeira, né, falando sobre tudo isso, eu notei que tinha uma professora que estava, mas ela não se aguentava na cadeira, ela ficava se mexendo a todo momento, a todo instante. E eu parei a palestra e perguntei para ela: o que está acontecendo? Você tá com algum problema? Você tem alguma dúvida? Você quer fazer algum questionamento? Porque assim como eu faço essa transmissão assim desse jeito, né, mais descontraído, mais despojado, onde eu falo, onde vocês falam também e a gente vai nessa interação, assim como eu procuro levar isso para as palestras também. E quem já assistiu palestra minha aqui pode até dizer aí como é que é a palestra, como é que eu me porto nas palestras também, né? Então, é sempre com muita descontração, muita liberdade, muita interação. Pelo menos eu procuro isso, procuro movimentar o povo para poder ter essa interação maior. E aí, quando eu notei que essa professora estava se incomodando muito com aquilo que eu estava dizendo, eu perguntei para ela o que estava acontecendo, se ela queria questionar alguma coisa. A princípio ela disse, não, deixa para lá e tal. Eu falei, não, fala, porque talvez o teu questionamento, o teu pensamento pode ser que seja também o questionamento de uma outra pessoa que está aqui e que de repente, por vergonha, timidez, não vai falar. Então você falando é legal porque eu acabo tirando sua dúvida e tirando a de outras pessoas também. Mas eu sabia que ela estava querendo me questionar, me confrontar. E tudo bem, porque eu acho que através da confrontação de ideias, quando ela tem um certo nível de maturidade, ela é benéfica, porque todo mundo sai ganhando. Eu saio ganhando, a pessoa sai ganhando, as pessoas que estão assistindo também saem ganhando. Então todo mundo ganha, né, quando há um confronto de ideias, mas de uma maneira civilizada, de uma maneira educada. E ela começou a falar sobre os questionamentos dela, e uma das coisas que ela falou foi o seguinte, que
ela se incomodava muito com palestras motivacionais, né? Porque as pessoas, às vezes, que achavam... Notem bem o que ela falou. As pessoas que acham que estão bem, na verdade, depois que saem ou que escutam uma palestra motival, acabam se sentindo mal e achando que tem que mudar alguma coisa na vida delas. Aí eu falei para ela o seguinte: olha só, note bem naquilo que você acabou de dizer. Você disse que as pessoas que acham que estão bem, depois de assistir a uma palestra motivacional, elas acabam se sentindo incomodadas. Por que há esse incômodo? Nenhum incômodo acontece à toa, nenhum incômodo acontece por acaso, até porque nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. Então, se a pessoa ela sentiu algum incômodo em relação àquilo que eu falei, é porque de alguma forma o que eu falei entrou em ressonância dentro dela. Então, se entrou em ressonância alguma coisa dentro dela e ela começou a se incomodar, começou a se sentir angustiada, é porque aquele achismo, aquela afirmação de que ela falava, que achava que a vida dela estava boa, na verdade era uma ilusão. Uma ilusão. Porque quando você está realmente feliz, quando você está realmente firme no seu propósito, e está de bem com a vida, de bem com todos, de bem com você mesmo principalmente, por mais que você escute palestras motivacionais, isso não significa que você vai ficar incomodado. Isso não significa que aquilo vai te abalar de alguma forma. O positivo nunca abala o positivo. Tá entendendo? Olha só, vou repetir. O positivo nunca abala aquilo que é positivo. O positivo só vai abalar aquilo que não é positivo, aquilo que é negativo. Porque o que é negativo vai ficar se tremendo todo por conta da vibração que está entrando em choque. Você está entendendo? E aí, foi aí que eu peguei ela, porque eu falei, se de alguma forma você está se sentindo incomodada com aquilo que eu estou falando, talvez seja porque nem mesmo você sabe do que você é capaz e do que você precisa. E isso é normal, tá? Não é porque aconteceu com ela ali na palestra. Na verdade, acontece com todos nós. Todos nós. Sabe por quê? Porque cerca de 90%, 92% das nossas atitudes diárias, elas são motivadas pelo nosso inconsciente. Livre-arbítrio mesmo, a gente só tem cerca de 8 a 10%. A grande maioria das coisas que a gente faz é só por mecanismo de defesa, é só para a gente se livrar de alguma coisa, é só para a gente repetir um comportamento que a gente viu quando a gente era ainda pequeno, na nossa infância. Nós vamos repetindo ciclos de atitudes dos nossos pais, enfim, tudo isso, tudo aquilo que a gente já viveu vai repercutindo dentro de nós também na nossa fase adulta. Então a gente não tem tanta consciência daquilo que a gente quer de verdade, a não ser depois que você começa um caminho pelo autodescobrimento, pelo autoconhecimento. Aí sim é que você começa a ter uma noção maior das coisas. Aí sim é que você tem a possibilidade de identificar realmente o que você está sentindo. Porque existe uma doença que se chama alexitimia e uma característica dessa doença é que a pessoa que a possui, ela não sabe identificar e não sabe discernir as emoções. Então, pessoas que geralmente não sabem discernir emoções, elas não sabem nem mesmo o que elas querem para a vida delas. Não sabem nem mesmo aquilo que as deixa feliz. Porque qual é a noção de felicidade que ela tem?
Ela não tem. Simples assim. Ela não tem. Ela não sabe o que é felicidade ou o que é tristeza. Porque ela não sabe identificar emoções nem sentimentos. E é lógico que nem todas as pessoas que não sabem aquilo que querem, que não têm objetivos claros e bem definidos para as suas vidas, nem todas essas pessoas têm essa doença, essa alexitimia, tá? Mas o fato de você perceber algumas emoções ou perceber as emoções de uma forma mais generalizada, não significa que você se conhece. Não significa que você identifica dentro de si mesmo as suas angústias, as suas frustrações, aquilo que te deixa sufocado, como eu coloquei aqui no Facebook como título da live. Não significa que você conhece os teus mecanismos internos, porque a gente só vai conhecendo isso na medida em que a gente vai vivendo, na medida em que a gente vai se relacionando com as pessoas. Coloca aí nos comentários o que te deixa sufocado pra gente. Eu separei aqui alguns motivos, algumas origens que fazem com que as pessoas elas se sintam mais sufocadas, né? Mais sem ar, sem conseguir respirar ou sem conseguir ver diante dos seus olhos o que está acontecendo. Mas eu queria saber de vocês também, né? O que deixa vocês sem ar? O que deixa vocês sem visão de mundo, sem visão de futuro? A Elídia está colocando aqui, quando me pressionam. Quando me pressionam, então, quando você se sente pressionada, você se sente sufocada, né? Ok, legal. Tem muitas pessoas que se sentem sufocadas por conta da pressão mesmo. Quanto mais pressão, mais a pessoa se sente sufocada, e tem gente que nem consegue como é que fala? Nem consegue obedecer ordens por conta disso, porque não gostam, em hipótese alguma, serem mandadas, serem pressionadas, e aí geralmente elas não se dão bem no serviço particular e aí partem para o serviço público. E geralmente com muitas pessoas acontece isso também, tá? Quando a pessoa toma decisão por mim, a Silvia colocando aqui, quando a pessoa toma decisão por ela, ela se sente sufocada. Também, muitas pessoas acabam se sentindo sufocadas por conta disso. Quando o outro toma a frente, né? E aí decide por você, e aí compra as coisas no teu nome para você mesmo, e aí você tem que se virar. Tem muitas coisas que acontecem assim, e é lógico que algumas pessoas se sentem sufocadas realmente com esse tipo de coisa. Agora, eu separei aqui algumas outras possíveis origens desse sentimento de sufocamento, né? Sufocamento. E aí, se você está gostando da live, é lógico, né? Vou pedir a sua ajuda para você enviar coraçãozinho, compartilhar se você achar que vale a pena compartilhar. É importante para mim ter essas interações, né? Como eu já falei para você. E lembrando, marca aqui nos comentários também uma pessoa que você acredita que esteja passando por algum sufocamento na vida, né? A pessoa que esteja passando por algum tipo de problema que para ela é muito grande. Olá, Natália, Edna, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Fátima também, Rayane, que legal, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora, o que eu separei aqui como origem desse autossufocamento? Quer ver uma coisa? Pessoas que se julgam demais. Pessoas que, para elas, nada tá bom. Desculpa. Pessoas que são perfeccionistas. Geralmente, essas pessoas elas também se sentem sufocadas, porque nunca tá bom, né? Nunca ela vai fazer alguma coisa perfeita. Nunca o que ela faz está à altura. Nunca ela se sente merecedora. E esse auto-julgamento, quanto mais você se julga,
mais você se sente sufocado. É lógico, né? É normal, porque é como se você estivesse enviando toda a pressão, o estresse direcionado para você mesmo. E aí, claro, quanto mais estresse, quanto mais auto-julgamento você faz, mais você vai se sentir sufocado. A ponto de não fazer mais nada, porque tem muitas pessoas que acabam largando o trabalho por conta disso, largando tarefas, largando trabalhos de conclusão de curso, de faculdade, acabam largando cursos por conta desse auto-julgamento. Por conta de tudo aquilo que elas fazem, elas não sentem que está à altura, não sentem que está bom de verdade, né? Então, esse auto-julgamento é uma das piores coisas que você pode fazer. Agora, qual é a origem? Eu já falei isso aqui em outra live, mas é sempre bom a gente recordar. Recordar é viver, né? Então, geralmente, presta atenção nisso, hein? Se você é uma pessoa que se julga demais, presta atenção. Geralmente, pessoas que se julgam demais, que são perfeccionistas, elas estão acostumadas a ficar julgando os outros também. Porque na mesma velocidade e com a mesma intensidade com que você julga o outro, mais você vai se julgar também. É como se o teu julgamento ele fosse acima do bem e do mal, né? Como se você estivesse sempre com a razão. Então, você acaba julgando os outros e aí, por conta disso, você acredita que todas as pessoas estão te julgando também. E aí você joga todo esse poder, toda essa intensidade do teu julgamento para si mesmo. E é lógico que isso não vai dar certo, né? Nunca vai dar certo. Você vai se sentir, sim, estressado, sobrecarregado, sufocado. É claro, porque você está jogando uma carga negativa, uma carga estressante muito, mas muito grande em cima de você mesmo. Mas não é só isso. Tem outras coisas também, assim como vocês colocaram aqui, e eu também separei aqui. Outra coisa que pode gerar sufocamento é a falta de esperança na vida. E infelizmente, cada dia tem mais e mais pessoas desesperançosas com a própria vida, desesperançosas com o governo, desesperançosas em relação a tudo na vida delas. E essa desesperança, geralmente, ela vem por conta de tudo aquilo que a pessoa foca. Então, tudo aquilo, preste atenção, isso é muito poderoso, muito poderoso. Tudo aquilo que você foca, expande. Tudo aquilo que você foca, expande. Vou repetir, tudo aquilo que você foca, expande. Então, se você foca sempre em coisas negativas, sempre em reportagens negativas, sempre em notícias negativas, é lógico que o que você vai ver ao teu redor é só o lado negativo das coisas. Aí você pode até falar para mim o seguinte: não, Alessandro, mas espera aí, existe muita negatividade, muita maldade no mundo. Sim, existe sim. Só que o que adianta você só ficar lendo coisas negativas? O que adianta você, de que serve para você ficar só vendo aqueles jornais sensacionalistas? E aí, geralmente, o que as pessoas fazem? As pessoas que são mais desesperançosas, que faltam a fé, faltam o otimismo, faltam fé em si mesmas, falta fé em Deus, no universo. O que acontece? Essas pessoas se acostumam a ver sempre o lado negativo das coisas e nunca param para se embriagar de coisas positivas. Porque nós podemos, sim, também nos embriagarmos de coisas positivas. Por exemplo, quando você lê um livro que faz bem para você, um livro que te traz conhecimento, que te traz mais esperança, que te traz mais fé,
Então, assim, eu sou rodeado de livros aqui, né? Então, sempre tem aqui vários livros que é justamente para eu poder me embebedar de uma forma muito positiva. Então, sempre tem aqui um monte de livro que eu, não só porque eu gosto de ler, mas porque eu gosto de enriquecer a minha mente. Quanto mais você enriquece a tua mente com coisas positivas, com novos instrumentos, com novas ferramentas, para te ajudar a desenvolver novas habilidades, mais e mais você vai enxergar o lado positivo das coisas, mais e mais você vai saber viver. E saber viver é saber também conviver. É conviver com o outro. E saber conviver com o outro significa ter a vida mais equilibrada, ter a vida com muito mais felicidade do que momentos de tristeza. Saber viver não é difícil. Difícil é levar uma vida frustrante. Difícil é você ficar na frente da porra da televisão só ouvindo, escutando e vendo coisas negativas o tempo todo. Isso é que é difícil. É difícil você ler algo positivo ou ver na televisão, ou na Netflix, ou no YouTube um canal ou um documentário que te faz bem. É difícil isso? Por incrível que pareça, eu conheço várias pessoas que eu já tive a oportunidade de atender e que para elas sim era muito difícil até mesmo ver um documentário positivo no YouTube. Mas tudo tem a ver também com o esforço que a gente faz. Então, procure sempre se lembrar disso. Tudo aquilo que a gente foca expande. Então, se pergunte, o que você está focando? No que você está focando? Porque talvez esse sentimento de autossufocamento pode vir justamente desse foco em coisas que não te acrescentam absolutamente nada. Porque tem coisas que te acrescentam e podem acrescentar muito. Tem outras coisas que não vão te acrescentar em absolutamente nada. E você precisa saber discernir as coisas, né? O quanto que aquilo que você está fazendo está te acrescentando e o quanto que aquilo que você está fazendo não está te acrescentando em nada. Então, a terceira origem aqui desse sufocamento pode ser também decepções. Quando a pessoa vai levando várias decepções na vida, vai tendo várias desilusões, seja com as pessoas, seja com o trabalho, seja na área financeira. Quanto mais e mais decepções, desilusões a pessoa vai tendo ao longo da vida, mais e mais ela se sente sobrecarregada. Sobrecarregada por conta dessas várias desilusões. Porque é como se fosse o seguinte, imagina como se essa pessoa que sofreu uma desilusão, seja lá qual for a desilusão, imagina que essa desilusão que ela sofreu, vamos supor que você vamos supor que você coloque essa desilusão numa sacola. E aí essa sacola você pega e coloca nas suas costas e vai carregando. Aí o tempo vai passando e aí você sofre mais uma decepção, mais uma desilusão. E aí o que acontece? Você abre a sua sacola e coloca aquela desilusão, aquela decepção ali dentro também. Joga a bolsa para trás e continua a sua caminhada na sua vida. E aí você vai e sofre mais uma decepção. Você pega aquele saco, coloca lá dentro e vai carregando na vida. O que acontece é que com o passar dos anos, essa sacola ela fica tão sobrecarregada, ela fica tão pesada, que é normal você se sentir sufocado por conta dessas várias desilusões. Todo mundo tem desilusão. Todos sofrem algum tipo de desilusão, algum tipo de decepção ao longo da vida. É lógico que sim. Agora, mais uma vez, o que determina o teu resultado não é aquilo que acontece, e sim como você enxerga as coisas que acontecem.
Porque quem carrega essa mala cheia de desilusão e de desesperança e de decepção, geralmente é porque é apegado. É apegado às coisas, apegado às pessoas, apegado e não sabe perdoar, não sabe levar em consideração o outro. Porque sim, sempre a vida, sempre uma história, ela tem dois lados. Só que quando você está acostumado a enxergar as coisas só pela tua visão, só do teu lado, você apenas enxerga metade do fato, metade da história. Você não enxerga a história por completo. Você só consegue enxergar a história por completo quando você sai do seu lugar, do seu egocentrismo e se coloca no lugar do outro também. Aí você tem a possibilidade de ampliar ainda mais a tua consciência para levar em consideração, sim, aquilo que o outro fez ou que deixou de fazer. E, na medida do possível, se desapegar daquilo. Se desapegar, aprender a perdoar. Porque tudo isso são aprendizagens. A gente vai aprendendo a fazer as coisas. E aí tem muita gente mesmo, que não sabe perdoar. E tudo bem, é normal não saber perdoar. Agora, não querer é diferente. Não querer é diferente. Porque quando você não quer, é como se você continuasse ligado àquela pessoa. É como se você continuasse ligado àquela situação. E aí você não destrava a sua vida, e aí você não prospera, e aí você não tem bons relacionamentos, e aí você fica na mesmice, e aí você fica na merda, e aí você não tem novas percepções na vida. A tua vida, ela não deslancha, porque você está ainda carregando um peso de um fardo muito grande de coisas que aconteceram, meu Deus, há muito tempo. Agora, se pergunte o seguinte, essa é a grande sacada, a grande pergunta que você precisa se fazer. Vale a pena? Vale a pena você continuar carregando tudo isso? A quem você está prejudicando? Você está prejudicando ao outro? Ou você está prejudicando a si mesmo? Porque enquanto você continuar carregando essas desilusões ao longo da tua jornada, ao longo da tua vida, isso só vai prejudicar você, não vai prejudicar o outro. Por mais que você queira que o outro seja prejudicado, mas isso não vai prejudicar o outro. Só vai prejudicar a você mesmo, prejudicando a sua saúde, prejudicando a sua percepção sobre a vida, prejudicando os seus relacionamentos, prejudicando a sua vida financeira, prejudicando tudo. Por quê? Porque você arrasta correntes. Quem arrasta corrente não consegue correr. Quem arrasta corrente não consegue correr. Deu para entender? Quem arrasta corrente não consegue correr. Então, uma outra coisa que pode ser considerada a origem do sufocamento também é a impaciência, a questão da impaciência. Quando você é impaciente com as coisas, com as pessoas, você gera, sim, um estresse maior. Você gera, sim, essa sensação de sufocamento. Porque nada tá bom também, né? Se você é uma pessoa impaciente, extremamente irritada com as coisas, nada tá bom, nunca tá bom. E aí, quem gosta de ficar ao lado de uma pessoa que é impaciente a todo instante, a todo momento? Impaciente com as atitudes dos outros, impaciente consigo mesmo, impaciente com as coisas. Cada coisa, ela tem o seu devido tempo e a gente tem que aprender a respeitar o tempo das coisas. Nós precisamos aprender a respeitar o tempo das coisas. Porque não adianta você ficar impaciente, porque isso não resolve a questão. Isso só tira o seu foco da resolução. Isso só tira o seu foco da possível solução do problema. Você só consegue solucionar as coisas quando você tem mais paciência. Quando você tem mais paciência.
Se eu não me engano, Isaac Newton, diz a lenda, diz uma história, né? Isaac Newton, antes dele desvendar a lei da gravidade, ele ficou debruçado ali, estudando muito. Ele sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia o que era, e até que ele relaxou. Ele relaxou e aí resolveu não ser tão impaciente assim, resolveu descansar, relaxar um pouquinho. Aí diz a lenda que ele foi para debaixo de uma árvore e aí de repente caiu uma maçã na sua cabeça. Quando caiu essa maçã na sua cabeça, aí é que ele teve o estalo, teve o insight. E aí é que ele percebeu que tinha alguma coisa ali. Percebeu que tinha uma lei ali. E aí foi criada ali, criada não, né? Foi colocada no papel a lei da gravidade. Foi desvendada, né? A lei da gravidade. Então, às vezes não adianta a gente ficar estressado, não adianta a gente ficar impaciente em relação às coisas. Deixa que as coisas elas se resolvam. Se você já tentou, já fez o suficiente, já fez o seu papel, já fez a sua parte, mas ainda assim as coisas não se resolveram, dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Os atrasos de Deus não são as negativas de Deus. Cara, anota isso, porque isso é muito importante, isso é muito poderoso. Anota isso, vou repetir. Os atrasos de Deus não são as negativas de Deus. Cara, isso é divino demais. Porque quando você passa a perceber as coisas dessa forma, você tem mais paciência. Você acaba desenvolvendo outros recursos para poder superar as tuas dificuldades. Tá fazendo sentido para você? Digita aqui nos comentários se está fazendo sentido para você tudo isso que eu falei até agora. A gente está aqui com 34 minutos já de live. Já falei bastante coisa, já falei sobre autojulgamento, desesperança, falta de fé, decepções, impaciência. Digita para mim aqui e fala para mim, tá fazendo sentido para você? Se está fazendo sentido, digita sim aí nos comentários, porque é uma forma de eu saber se realmente eu estou no caminho certo e está fazendo sentido para você aquilo que eu estou falando. Porque tudo aquilo que eu falo aqui é reflexo da minha experiência de vida, é reflexo de tudo aquilo que eu já vivi e já estudei. E já estudei bastante, bastante. Agora, uma outra coisa que eu separei aqui, que é a última origem, né, que eu separei aqui para a gente estudar hoje, que pode ser uma origem desse sufocamento, dessa sensação de sufocamento, é a vitimização. E aí, a gente tem que estudar e entender muito bem porque o que é essa vitimização. Porque o fato de você se colocar como vítima significa que você está entregando o seu poder, o poder que você tem de mudar a tua realidade, de mudar aquilo que você quer. Você está entregando esse poder todo maravilhoso na mão do outro. Vamos supor que você seja um funcionário público como eu fui. E se você só reclama do governo, e tudo bem, se você reclama muito do governo, você está no seu direito e você tem todo o direito de pleitear sobre melhores salários, melhores condições de trabalho, mais benefícios, você tem todo o direito. Todo direito. Agora, se você só fica reclamando e se coloca nesse papel de vítima, é como se você estivesse colocando a responsabilidade toda na mão do governo, que tem sim a sua responsabilidade, tá? Que tem sim a sua responsabilidade, mas é como se você estivesse entregando toda a tua responsabilidade de ser feliz na mão do governo. E aí, só que o governo é uma entidade, né? Então, é uma instituição. Então, quando você faz isso, você fica
diminuindo o seu poder pessoal, diminuindo a sua capacidade de realização, diminuindo a sua capacidade de fazer mais, fazer melhor, de fazer mais por você. Você fica diminuindo a tua autoconfiança. Quando você passa a colocar esse poder nos outros, é como se você não tivesse possibilidade de mudar a tua realidade. Só que isso está errado. Você sim tem toda a possibilidade do mundo de mudar a tua realidade. Você pode mudar a tua realidade. Só que quando você se coloca como vítima, fica mais cômodo você só ficar reclamando. E ficar reclamando que o outro não fez isso ou aquilo, ou que o outro deixou de fazer. Ficar reclamando é o jeito mais fácil de você se dar desculpa para não mudar, para não fazer nada. Mas lembre-se o seguinte, faça essa pergunta para você. Pergunta de coach agora, pergunta de psicólogo, hein? Olha só, faça essa pergunta para você. Quem é o autor do teu livro da vida? Porque todos nós temos o nosso livro da vida. Agora, quem é o autor principal e ator principal do teu livro da vida? Lembre-se, quando você fica reclamando do outro demais, seja das instituições, seja de outras pessoas, é como se você estivesse dando o poder de ser autor e de ser ator principal na mão da instituição ou na mão dessas outras pessoas. É como se as outras pessoas é quem tivessem o poder de determinar o que vai e o que não vai acontecer na tua vida. Não sei se faz sentido para você, mas para mim não faz nenhum. Não faz sentido isso. Você entregar a tua responsabilidade na mão do outro. E é isso que acontece quando você se coloca como vítima das coisas. E o fato de você assumir o controle da sua própria vida não significa que o outro não está errado. Não significa que o outro não deva reparar o seu erro. Não significa que o outro não teve a sua parcela de responsabilidade em relação àquilo que te fez mal. Agora, são coisas muito diferentes. Tem gente que literalmente para a vida por conta do que aconteceu, por conta do que o outro fez. Então, é como se você tivesse sido assaltado, vamos colocar aqui uma suposição. É como se você tivesse sido assaltado com 18 anos de idade e por conta de você colocar toda a culpa e jogar toda a responsabilidade na mão desse assaltante, desse ladrão, você não tivesse mais o direito de fazer nada. E aí tem pessoas que param literalmente a vida e não vivem mais, não se comunicam mais, não são capazes de realizar as coisas e ficam sempre naquela mesmice, sempre rodando e falando sempre da mesma coisa, sempre e sempre e sempre. Olá, Rosângela, seja muito bem-vinda. Daniele também, seja bem-vinda. Josiane aqui entrando também, muito bem-vinda. Oliveira, muito bem-vinda. Que legal ter vocês por aqui. Gratidão. E você precisa começar a pensar sobre isso. Pense no que de repente te faz feliz. O que de repente está fazendo com que você se sinta sufocado. Será? É apenas uma hipótese aqui, mas essa é a hipótese que você tem que levantar para você mesmo. Será que de repente você não está se colocando nesse papel de vítima? Será? Será que você não está se colocando no papel de acusador dos outros? Demais? O que adianta quando você faz isso? No que isso te ajuda? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. O que eu ganho quando eu fico apontando para os outros, só julgando os outros? O que eu ganho quando eu fico como vítima? É lógico que numa análise mais profunda, é claro que tem um ganho secundário.
É lógico que tem um ganho secundário. Espera aí, Alessandro. Me diz aqui, como é que pode ter um ganho secundário quando a pessoa se coloca no papel de vítima? Bem, o ganho secundário de uma pessoa que se coloca como vítima das circunstâncias, vítima das instituições, vítima das pessoas, talvez seja justamente o ganhar a atenção dos outros. Mas aí eu estou supondo, porque cada um tem um ganho secundário diferente. Mas via de regra, generalizando aqui, tá? Não especificando nenhum caso, mas generalizando, o ganho pode ser ganhar a atenção dos outros. Porque é como se ela esperasse, como se a pessoa esperasse que os outros fiquem chamando ela de coitadinha. Ah, coitadinha dela, né? Poxa, aconteceu todas essas desgraças com ela. Coitadinha dela, né? Coitadinho dele, puxa vida, ganha tão pouco, coitadinho. O que você quer para a tua vida? Ser o coitadinho da história ou ser o autor e ator principal da sua própria história, do livro da sua própria vida? Porque, lembre-se, o livro da sua vida, quem escreve é você. E o final, quem escreve é você, não é o outro. Quando você entrega o que você tem de mais precioso, que é a tua vida, nas mãos do outro, o outro é quem escreve, é quem tem o poder de escrever e dar o desfecho para a tua vida, dar o desfecho para essa história. Mas é você quem tem que dar esse desfecho. A responsabilidade é toda sua. É toda sua. E da sua vida vai ser feito tudo aquilo que você permitir. Tudo aquilo que você se permitir. Enquanto você se coloca como vítima, você está se permitindo perder tempo. Você está se permitindo ser a coitadinha ou o coitadinho da história. Não queira ser o coitadinho da história, porque você fica sem poder de ação para fazer mais por você mesmo. E você pode muito mais. Eu não sei o que você já escutou na tua vida. Eu não sei o que você já viveu. Eu não sei quais foram as crenças que você embutiu na tua mente ao longo da tua vida. Mas uma coisa que eu vejo acontecer direto e que acontece lá no MIT, que é o Método de Inteligência Transpessoal, aquele curso presencial que eu já falei com vocês, né? É grande transformação. É pessoas resgatando a própria vida. São pessoas vencendo limites, vencendo as próprias crenças negativas. E não é à toa que eu tenho dezenas de depoimentos de pessoas que fizeram o curso e que fizeram questão de dar um depoimento por conta de tudo aquilo que foi vivido lá dentro, de tudo aquilo que conseguiram transformar, de tudo aquilo que conseguiram perceber, de todas as novas atitudes que vieram depois do curso. Tem pessoas que iniciaram o curso e que não conseguiam, por exemplo, perder peso e que em 3 meses de curso, depois do curso, 3 meses após o curso, conseguiram perder 18 quilos. Então, não é à toa. Não é à toa quando você resolve investir em você mesmo. Não é à toa quando você resolve descobrir essas crenças que te limitam. Descobrir qual é a origem dessa vitimização toda. Quais são as origens desse sufocamento. E o que você faz com isso? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. É buscar a resposta dentro de você. Porque a resposta ela não está aqui. E lembre-se o que eu falei aqui. Os atrasos de Deus não são as negativas de Deus. Os atrasos de Deus não são as negativas de Deus. Você é uma pessoa mais do que especial. Você é um diamante que às vezes precisa ser lapidado. E tudo bem, Você precisa aprender a desenvolver, assim como a grande maioria das pessoas,
precisa de desenvolver o auto-amor. Porque quando você passa a se amar mais, a se amar melhor, você para com essa porra desse auto-julgamento, você para com essa porra dessa falta de esperança na vida, falta de fé, você para de ficar carregando aquela tranqueira toda, aquela merda daquela tralha cheia de decepções e desilusões que você faz questão de carregar ali por toda a tua vida. Você passa a se desapegar mais das coisas, principalmente das coisas negativas. Você passa a ter mais paciência. Você passa a ser o autor da tua própria história, ao invés de se colocar sempre como vítima das circunstâncias ou das coisas. Então, você é um ser divino, especial e merecedor, sobretudo, merecedor de tudo aquilo de bom que pode acontecer na vida do ser humano. Você merece ser feliz. Você merece mais do que você supõe. Mais do que você supõe. E coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida a partir de hoje. Coloca isso na tua cabeça. Eu estou aqui falando a verdade. Você que está escutando isso agora, não importa se você está escutando ao vivo ou na retransmissão, coisas maravilhosas irão acontecer na tua vida a partir de hoje, a partir de agora, a partir dessa noite. Coisas maravilhosas virão através de mensagens ou através de novos conhecimentos, através de pessoas as quais você nem esperava, mensagens do universo, concretizações pequenas, médias, grandes. A partir de agora, coisas maravilhosas vão acontecer para você. Você só precisa estar aberto para essas coisas e começar a se livrar dessas tranqueiras todas que você, porventura, esteja carregando. E não se engane, de uma forma geral, todos nós carregamos tranqueiras, velhas tranqueiras. Tem, inclusive, uma dinâmica, quem já fez o Meet aqui pode falar, a Rosângela está aqui, já fez o Meet, quantas vezes, Rosângela? Já fez aqui umas 3 vezes, né, o Meet? E sempre fala que é uma coisa diferente e tal. E a Rosângela, ela pode falar aqui, se ela ainda estiver aqui, coloca aí nos comentários, Rosângela, aquela dinâmica da bolsa que a gente faz, né? É uma dinâmica muito interessante, onde você carrega a bolsa e você precisa desapegar dessas bolsas, porque essas bolsas, cada bolsa representa uma situação diferente, representa um apego de alguma forma. E aí quando você começa a dar nomes a essas bolsas e começa a se desapegar, a ter que se desapegar, pelo menos é isso que acontece no exercício, você passa a ter uma nova percepção sobre as coisas. Um grande número de pessoas começa a chorar, um grande número de pessoas tem uma enorme dificuldade. Aí, no exercício vivencial, é que elas veem o quanto de dificuldade elas têm de se desapegar dessas coisas velhas e que só entravam a própria vida. E é um exercício mas tão intenso que as pessoas se emocionam demais. Mas a felicidade que vem depois, o alívio que vem depois que acaba o exercício é muito maior do que a dificuldade em largar a bolsa. Porque geralmente as pessoas elas fazem é como se estivessem fazendo sempre uma psicologia reversa, né? É como se a dor de você largar aquele apego, de você se desapegar das coisas ou de histórias do passado, a dor é como se fosse maior do que o ganho. Só que isso está errado. Na verdade, o ganho, isso aqui significa uma distorção cognitiva. O ganho, na verdade, é muito superior, muito maior do que a dor momentânea. A dor momentânea. Então, o que você vai ganhar ao desapegar das coisas é muito maior.
é muito maior do que qualquer tipo de dor circunstancial, porque a dor é sempre circunstancial. Agora, aquilo que você vai ganhar é para sempre, porque o alívio, o estado emocional de mais equilíbrio, tudo isso é para sempre. Não é uma coisa circunstancial, não é uma coisa de momento. É algo que você leva para a tua vida. Pessoal, muitíssimo obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Estamos caminhando aqui para o fim. Gratidão, dá coraçãozinho aí na tela, compartilhe essa live, marca as pessoas que você conhece aqui para a gente espalhar ainda mais essa mensagem de amor, de conhecimento, de paz, de tranquilidade.